Olá e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar-te sobre mudanças. A mudança da nossa casa está para breve e nós temos mesmo que começar a empacotar todas as nossas coisas. Apesar de estar nos nossos planos contratar uma empresa de mudanças, a nossa ideia é começar já a empacotar a maior parte das coisas e começar a levar para a casa nova. Isto porquê? Porque a casa nova é relativamente perto e nós vamos lá todos os dias, portanto, nessas idas à casa podemos ir levando algumas caixas e isto vai fazer com que a mudança ou com que o dia da mudança não seja um dia tão cansativo, porque não há assim, há muita coisa para levar, mas já não será tanta porque uma grande parte já estará na casa. A ideia do vídeo de hoje é partilhar algumas dicas para optimizar o encaixotar e o empacotar de toda a tralha. Se estás, como eu, neste processo de mudança e queres também ir empacotando tu as coisas, algo que deves fazer com alguma antecedência é recolher caixas de cartão. Eu há já alguns meses que ando nessa tarefa, todas as caixas de encomendas que foram chegando fui guardando e além disso tive também algumas contribuições de amigos, que, por exemplo, do trabalho deles que sobravam caixas que nos davam ou até alguns amigos que tiveram uma mudança há pouco tempo, que sobraram algumas caixas e que eles também nos deram. Portanto, eu já tenho aqui assim uma quantidade considerável de caixas que se calhar não vão chegar, mas pelo menos agora para o início penso que sim, que vão dar bastante jeito. Podemos também recorrer ao supermercado, por exemplo, dirigirmos ao supermercado mais perto de nós e pedir as caixas que vão sobrando, porque a verdade é que aquelas caixas, eles têm imensas caixas que depois são para ir para o lixo e não se importam nada de dar a quem lá for pedir e é também uma maneira de nós conseguirmos economizar alguns euros em vez de ter que ir comprar as caixas. Algo que fui também guardando ao longo destes últimos meses foi o plástico bolha, que vem normalmente dentro das caixas das encomendas e que vai dar bastante jeito para depois empacotar tudo o que seja mais frágil, principalmente o que for de vidro, mas nós também podemos utilizar, por exemplo, revistas velhas, jornais, para pôr, por exemplo, entre os pratos para que não lasquem. Também podemos utilizar tudo isso para conseguir empacotar melhor as nossas coisas dentro das caixas. Uma mudança de casa é sempre uma ótima altura para aproveitar e fazer o destralho, para ver aquilo que realmente nós precisamos de levar connosco para a casa nova. Por isso, um dos conselhos, antes de começares a colocar tudo dentro de caixas, vê realmente se aquilo que estás a guardar precisas, se te é útil, se te vai fazer falta. Porque se não for, em vez de empacotares, coloca num saco para depois ou ir para o lixo, se realmente já não tiver utilidade nenhuma, ou então para doar. Se fores usar, como eu, caixas que já são usadas, não te esqueças de as reforçar com fita cola, principalmente a parte de baixo da caixa. Isto para evitar que, se colocares eventualmente um pouco de peso a mais, não vá acontecer pelo meio algum acidente e que depois ou se percam objetos ou que se partam alguns dos objetos que lá colocaste. Nesse mesmo sentido, tenta utilizar todo o espaço útil da caixa. Isso vai evitar com que os objetos andem de um lado para o outro dentro da caixa e que eventualmente alguma coisa se estrague ou se parta. Além disso, coloca de preferência os objetos que são mais pesados no fundo da caixa e os mais leves em cima para que os mais pesados não façam pressão e depois não estraguem os objetos que são mais leves. Tenta também equilibrar o peso dentro da caixa, conjuga objetos um pouco mais pesados com objetos mais leves para que a caixa seja fácil depois de conseguires transportar. Com tanta coisa para empacotar, eu acho que a vontade quase que é pôr tudo para dentro das caixas sem pensar muito naquilo que estamos a fazer. Mas a verdade é que se nós, antes de empacotarmos, pensarmos realmente como é que queremos organizar o nosso empacotamento, digamos assim, acho que a tarefa depois, tanto na hora de colocar os objetos nas caixas, como depois a chegar à casa nova, acho que toda essa tarefa será muito mais facilitada. Portanto, o que eu pretendo fazer e que acho que realmente faz sentido é colocar os objetos dentro das caixas por divisão. Ou seja, se eu sei que os objetos da cozinha são depois para ir para a cozinha da casa nova, eu vou encher as caixas só com objetos que sejam da cozinha. E depois,
Além disso, é identificar as caixas, que eu acho que é mesmo muito importante. Sabermos o que é que está dentro daquela caixa, mas também para que divisão da casa é que ela vai. Portanto, vai facilitar bastante se tu colocares ou escreveres na própria caixa ou colocares um papel bastante visível, em letras bastante grandes, a dizer qual é que é a divisão da casa para que aquela caixa se deve depois arrumar. E no meio de uma casa cheia de objetos, cheia de tralha, por onde é que nós podemos começar a empacotar? Eu diria que será quase senso comum. Acho que o que faz sentido realmente é nós começarmos a empacotar aqueles objetos que nós não utilizamos tanto no dia-a-dia, ou seja, aqueles objetos que não nos são tão úteis, que nós não precisamos. Aqui em casa eu optei por começar a empacotar as coisas da sala e vou começar por esta estante de livros. Ao empacotar livros, nós devemos ter alguma atenção ao tamanho da caixa que nós escolhemos para guardar os livros. Eu sei que a tentação é grande de nós optarmos só por caixas grandes, porque conseguimos lá colocar muitos objetos, mas a verdade é que nós não nos podemos esquecer que depois temos que pegar nessas caixas e temos que as transportar para a casa nova. Mesmo que não sejamos nós, podem ser os senhores das mudanças, a verdade é que entre o local onde a caixa está até ao local de destino, muita coisa pode acontecer. Portanto, convém nós termos algum cuidado ao escolher as caixas para guardar os diferentes objetos que nós temos, e no caso dos livros, uma caixa grande, cheia de livros, pode ser realmente muito pesada. Portanto, aconselho a que se escolham caixas médias, a não colocar demasiados livros, não é? A não encher também demasiada caixa, mas também ir optando por livros que sejam um pouco mais pesados, e depois há aqueles que são um pouco mais leves, e ir jogando com isso para que as caixas sejam realmente fáceis de transportar. Ao guardar nas caixas objetos mais frágeis, como por exemplo copos de vidro, pratos, tudo o que seja louça e que se parta facilmente, nós devemos ter um cuidado redobrado. Devemos, por isso, embrulhar em plástico bolha, se o tivermos, mas também podemos fazer uma espécie de um 2 em 1. Podemos, por exemplo, envolver tudo o que seja mais frágil em toalhas turcas. E então aí estamos a conseguir tanto acomodar, digamos assim, os objetos mais frágeis e ao mesmo tempo já a levar também as toalhas e a guardá-las dentro das caixas. Obviamente que aqui poderá causar um pouco mais de confusão, porque estamos a guardar em caixas objetos que são depois de divisões diferentes, mas é uma questão daquilo que nós temos e daquilo que nos dá mais jeito de fazer. Para objetos daqueles que nós queremos mesmo ter muito cuidado, por exemplo, como este copo de cristal, que é bastante frágil, nós devemos optar por guardar, obviamente, nas caixas, com todo o cuidado, mas depois, mesmo que recorras a uma empresa de mudanças, tentar ser tu a levar essas caixas. Isto porquê? Obviamente que os senhores das mudanças têm todo o cuidado com as caixas que levam, mas a verdade é que na carrinha, juntamente com outras caixas, pode ser dado um toque, pode haver uma paragem mais brusca, e o cuidado que eles têm com as caixas não é o mesmo que nós temos, porque nós é que sabemos quais são aqueles objetos que são realmente importantes para nós. As garrafas também convém nós termos alguma atenção e algum cuidado ao guardar nas caixas. Se conseguires, podes sempre recorrer àquelas caixas que são próprias para guardar garrafas, que podes, por exemplo, ou comprar nos supermercados, ou até mesmo se fazes compras online, muitas vezes, juntamente quando compras garrafas de vinho, já vêm nessas caixas, ou então envolver, mais uma vez, em plástico bolha e depois guardar com muito cuidado dentro das caixas. As caixas onde fores guardar estas garrafas convém não terem demasiado peso e não terem demasiadas garrafas, para depois também não serem caixas muito pesadas, porque se temos que ter cuidado, depois também não podem ter demasiado peso. Se tens crianças, tens com certeza brinquedos também para empacotar. Apesar de os brinquedos não me parecer que sejam assim muito difíceis de arrumar para levar para a casa nova, por exemplo, se tens muitos peluches, podes optar, em vez de ocupar caixas, optar por colocar dentro de sacos do lixo, e é super fácil de transportar. Os peluches são levezinhos, os peluches não se vão partir, portanto não precisam assim de tanta proteção como outras coisas, mas há alguns brinquedos que realmente, pelas características que têm, se calhar precisam um pouco mais de atenção. Por exemplo, cá em casa, tanto a Sara como o Miguel têm uns quantos sets de Lego que já estão montados e que eles não queriam desmontar, não queriam ter que
o trabalho de os desmontar todos aqui para depois voltar a montá-los na casa nova. Então o que nós optámos foi por encontrar umas caixas que fossem mesmo ao tamanho de cada set. A maioria das caixas foram até estas caixas assim que são de esferovite e que realmente aqui as peças quase que não saltam porque estão bastante protegidas, mas isso depende um pouco da coincidência que é termos as peças de Lego que caibam realmente dentro da caixa, mas também funciona se optarmos apenas por uma caixa que seja mais pequena, como por exemplo esta, que já está montada e apesar de tudo a peça o que está cá dentro não abana assim tanto. Eu acho que o ideal é realmente conseguir ter a caixa que fique ao tamanho certo quase do Lego. Se quiseres optar por outro modo de arrumar, podes também, por exemplo, envolver o Lego montado em película aderente. Fazer várias voltas com a película à volta da peça de Lego vai fazer com que depois o set de Lego, se envolvermos a película aderente à volta de todo o set, vai fazer com que as peças não caiam dali, não saiam dali, ficam bem presas e também é uma boa possibilidade se tiveres Lego para transportar. Relativamente àquelas peças mais pequeninas e que há sempre peças de Lego assim mais soltas, nem que seja pelos personagens que há sempre de cada conjunto, nós optámos por colocar em caixinhas bastante pequenas. Nós temos bastantes caixas destas assim cor-de-rosa, que antes eram de um Raspberry, e então serviram já para a arrumação de várias coisas, neste caso, agora para a mudança, estão a servir para colocar então essas peças assim que andam mais soltas, que são das personagens e que depois são fáceis de arrumar aqui, depois é só fechar com a fita cola e daqui não vai sair nada, ficam bem acondicionadas. Preparar a roupa para a mudança de casa não é algo que seja assim muito complicado. A roupa é leve, as caixas onde nós a iremos colocar não serão caixas pesadas, portanto também não é difícil de transportar. No entanto, é uma tarefa que é trabalhosa, porque há sempre a roupa da estação anterior, a roupa da estação em que nós estamos e depois, se houver mais do que um membro na família, temos também muita roupa ao mesmo tempo para guardar e para organizar. Algo que se pode fazer para optimizar aqui um pouco esta tarefa é toda a roupa que nós temos colocada, pendurada em cabides, em vez de retirarmos as peças dos cabides e guardarmos os cabides para um lado e a roupa para o outro, podemos deixar a roupa estar nos cabides, fazemos uns montinhos com os cabides, por exemplo, 4 ou 5 cabides e juntamos esses cabides, protegemos com aqueles sacos de lavandaria e para evitar que algo se perca pelo caminho, podemos até depois prender os cabides, por exemplo, com fita cola ou com um fio, algo assim do género, para termos a certeza realmente que nada se perde e então temos a roupa protegida e não tivemos a perder tempo a retirá-la dos cabides. Depois podemos, por exemplo, colocar dentro daqueles sacos grandes do supermercado, podemos colocar dentro de caixas ou eventualmente, se conseguir fazer uma mudança um pouco mais faseada, podemos colocar diretamente na mala do carro e depois é só pegar nesses molhinhos de cabides e colocá-los no sítio onde nós queremos, na casa nova. Eu, neste aspecto, tenho aqui assim a tarefa um pouco já mais facilitada, pelo menos com a roupa da estação anterior, porque é exatamente isso que eu faço quando faço as mudanças de estação, digamos assim. Faço exatamente isso, coloco em molhinhos com esses sacos da lavandaria no guarda-fatos que eu tenho na arrecadação, portanto, na arrecadação eu já tenho assim a roupa guardada, é só pegar nesses molhinhos, colocar no carro e depois ir levar para a casa nova. Para facilitar ainda mais um pouco a organização do dia da mudança ou dos dias seguintes, nós também podemos utilizar as malas de viagem e enchê-las com roupa. A verdade é que as malas de viagem vão ter que ir para a casa nova, mais vale ir com coisas lá dentro. Podes optar por colocar aquela roupa que tu sabes que vais usar nos dias seguintes à mudança. Isso vai fazer com que tu saibas onde é que está a roupa, em vez de teres que andar de caixa em caixa a pensar onde é que eu tenho a camisola, onde é que eu tenho aquelas calças que eu queria vestir. Se tiver tudo nas malas de viagem, vai facilitar bastante para todos os membros da família. Além disso, podes também colocar um kitzinho de higiene, a escova de dentes, a pasta de dentes, o gel de banho, o sabonete. Se for tudo na mala de viagem, tu sabes onde é que estão e podes também, se não tiveres tido tempo de preparar, por exemplo, as casas de banho, imaginemos que a tua mudança é mesmo naquele dia e só tens aquele dia para preparar a casa nova,
Então podes também colocar um conjunto de toalhas dentro da mala de viagem, assim, aquele básico, aquilo que é essencial para quando, para ires, aquilo que é básico e é essencial para os próximos dias, sabes onde é que está. Como podes ver, ainda falta muito até nós conseguirmos estar sentadinhos, recostados e descansados no sofá da nossa casa nova. Tens alguma dica, alguma ideia assim brilhante para nós conseguirmos agilizar ainda mais todo este processo da mudança? Deixa nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e espero também em breve poder partilhar contigo o vídeo final com a conclusão da casa. Entretanto, se gostaste, faz um like, deixa um comentário e subscreve o canal. Carrega na campainha para ativares todas as notificações e seres a primeira a saber sempre que sai um novo vídeo. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!